Bem, vamos lá, David Harvey, A Loucura da Razão Econômica, capítulo 7, o espaço e o tempo do valor. Em primeiríssimo lugar, a produção do espaço e do tempo do valor não podem ser feitas no vácuo. O que Harvey quer dizer com isso? Há um movimento do capital que precisamos enxergar. As geografias da cidade, os transportes, as paisagens agrícolas para a produção de alimentos. Há uma série de itens necessários para uma compreensão do que seria esse não vácuo, ou seja, a busca de um lugar, de um tempo, de um espaço, de algo concreto, que os capitalistas fazem no sentido de escoar o dinheiro, ou seja, a produção excedente, que a gente já falou um pouco sobre isso. Também tudo que envolver fluxo de pessoas, tratamento do sistema público, agentes de governo, políticos, parcerias público-privadas e por aí vai. Bem, é sabido que com a ascensão do capitalismo industrial, sempre foi necessário buscar áreas virgens para produzir em outros lugares. Como se a natureza pudesse ofertar ao capital tudo o que ele precisa, desde a matéria-prima, aos meios de produção, à força de trabalho, para que os produtos, as novas mercadorias sejam produzidas naquele lugar e passíveis de serem comercializadas no mundo todo. Então isso já está, de certa forma, previsto por essa ideia da invasão de áreas virgens. E ele vai no Marx, nos Grundrisse, para corroborar essa afirmação. Diz assim, cada limite aparece como barreira a ser superada. A produção de valor excedente requer a produção de um novo consumo. Primeiro, ampliação quantitativa do consumo existente. Segundo, a criação de novas necessidades para a propagação das existentes em um círculo mais amplo. Terceiro, produção de novas necessidades e descobertas e criação de novos valores de uso. O capital, de acordo com essa tendência, move-se para além tanto das fronteiras e dos preconceitos nacionais, quanto da divinização da natureza, bem como da satisfação tradicional das necessidades correntes, complacentemente circunscrita a certos limites e da reprodução do modo de vida anterior. Bem, então nós temos uma configuração macro, uma tendência do capital de invadir espaços virgens. Isso aí muitos pensadores já falaram e a gente tem que trazer de alguma maneira essa análise para os dias atuais. Portanto, a gente precisa ir em algumas questões micro. Baseada na anulação do espaço pelo tempo, esta é uma tendência tecnológica, ou seja, o capital vai querer acelerar esta produção. Portanto, intensificando o trabalho, criando novas máquinas e por aí vai. As economias, com toda essa produção mundial, criam pontos de aglomeração, ou seja, sempre que a gente vê um comércio de determinado produto, vamos supor, autopeças, é em um lugar, comércio de tecidos, comércio de pneus, comércio, enfim. Os comerciantes capitalistas, eles têm, portanto, essa divisão territorial. Aproveitam a comunicação ágil e a produção na sua fragmentação. Grandes capitalistas, obviamente, vão fragmentar essa produção de tal maneira a torná-la barata na produção, na hora que produz, e cara na hora que vende.
Bom, aí a gente tem que ver a questão do colonialismo. Fica aí em stand-by, que é uma questão razoavelmente espinhosa. O desafio do ajuste espacial da atual globalização, em outras palavras, o ajuste para fazer ecoar, para fazer lavar, digamos assim, o dinheiro sobrante que tem no mundo. Essa seria uma saída para o capital. Bom, é um desafio imenso ao sistema capitalista como um todo. E aqui Harvey apela para um aprofundamento da noção espacial. O que nós entendemos como noção de espaço e tempo, obviamente, mas aqui, como Marx tratou muito mais da questão temporal, Harvey vai procurar elaborar e pensar de forma mais profunda na questão espacial. Mas eu queria me ater aqui ao seguinte ponto. 2 livros recentes de Maximiliano Tomba e Stavros Tombazos, assim como um ensaio de Daniel Ben-Saad, discutem detalhadamente como o conceito de tempo opera nas obras de Marx. Eles concordam que a temporalidade no livro 1 do Capital é linear e progressiva. No livro 2 é cíclica. E no livro 3 é denominada orgânica, que não está muito claro o que seria isso. Se o livro 3 é considerado uma síntese das perspectivas do livro 1 e 2, então a temporalidade característica deve ser a de uma espiral. E o Harvey vai bater bastante nessa questão do ciclo do capital, que faz a comparação lá com o corpo humano, com as veias, artérias e fluxos, etc. E ao mesmo tempo, num determinado movimento, esse ciclo se torna espiral, né? Um liquidificador em movimento. Bom, e aí o que o capital faz? Veja, essa é a genialidade do Marx e, vamos dizer assim, o ajuste que o Harvey tenta fazer com o espaço. Grosso modo, o capital se encaixa na combinação do movimento linear, da mudança tecnológica, com o movimento circular da acumulação perpétua, que molda a teoria marxiana da queda tendencial da taxa de lucro. É nessa passagem do círculo para a espiral que começam muitos dos problemas do capital. Daí a potência da expressão espiral de descontrole. Não tem como a gente pensar a expansão do capital, a invasão de novas áreas, sem uma perspectiva assim, de produção. E nesse momento do capital financeiro, do capitalismo financeiro, se sobrepondo ao capitalismo produtivo, é muito difícil, não é, você pensar em algumas áreas onde o trabalho escravo, o trabalho de criança, etc., ainda assim favoreceria a lógica produtiva do capital, tendo em vista que nós estamos num mercado globalizado, né, e que o capital, de alguma forma, já conseguiu encontrar os seus nichos produtivos e de escoamento dessa produção. Bem, finalmente, Harvey apresenta ao leitor, neste capítulo, 3 circuitos. Então tem o circuito primário, o circuito secundário e o circuito terciário. Eu vou apresentar aqui para vocês, a gente vai discutir rapidamente. Desde a famosa ideia de que o capitalista busca o trabalhador busca o capitalista, eles produzem uma mercadoria, e a partir dessa mercadoria, da escala dessa mercadoria, vende-se para o mundo todo, e se cria dinheiro e se faz um fluxo de capitais. Então você tem aqui, o circuito primário, bens de consumo, força de trabalho, e já a produção de mais valor, né? A mais-valia.
Aí nós entramos lá em cima, ó, no circuito secundário, já com o capitalismo financeiro. Né? Capital fictício, criação de dinheiro e crédito, quitação de dívidas e esses fluxos, tanto do capital fixo, as máquinas, né? A duração disso. E aqui a gente entra nessa parte direita, fundo de consumo, duráveis de consumidor, meio ambiente. Temos, portanto, nesse capítulo, ao redor de 20 páginas para entender, por exemplo, não é, como que o capital fixo se desdobra, como que ele é atualizado. Então, tudo isso faz parte dessa análise sobre o espaço e o tempo que Harvey faz nesse capítulo.